E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui no canal Conversa de Elevador. Esse espaço pensado para você que quer desvendar todos os segredos das empresas de transporte vertical. E esse aqui é o nosso último episódio do mês de janeiro, com aquelas dicas super legais de podcasts, séries, livros, filmes, que eu sempre separo para o mês de janeiro. Mês que dá uma sensação de férias, mesmo para quem não está de férias como eu e aí como você também, né? A gente está trabalhando, mas o mês de janeiro convida a gente para pensar em outras atividades, para a gente começar o mês de fevereiro com a corda toda. É o que eu comentei no episódio passado. O ócio criativo é fundamental para a gente ser mais eficiente, né? Nesse episódio, a gente vai falar sobre hábitos. Novamente, a gente vai falar sobre hábitos, mas dessa vez a gente vai focar na rotina, numa metodologia para você conseguir tirar aí daquela listinha de começo do ano, aquela meta, aquele objetivo que você determinou no ano passado, não cumpriu e agora repetiu para o ano de 2024. Então, fica aí porque o episódio está bem legal. E antes da gente começar, queria agradecer a Infoleve, nosso parceiro aqui no canal, que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo essas dicas para vocês. Então, obrigada, Infoleve, a empresa que mais treina técnicos aí no nosso segmento, também compartilhando informações comerciais. Bora lá para o nosso tema? Vamos falar sobre hábitos atômicos? Bom, esse episódio aqui sobre hábitos atômicos nasceu, na verdade, no podcast Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli, que eu citei no último episódio. Então, foi maratonando os episódios do Bom Dia Óbvios que eu fiquei sabendo sobre o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Então, eu estou colocando aqui para vocês na tela. E eu sempre fui muito interessada em relação ao poder dos hábitos, né, no nosso dia a dia. Eu já contei para vocês no verão do ano passado, em janeiro do ano passado, e dei a dica daquele livro amarelo que eu estou colocando aqui para vocês também, que é o Poder do Hábito. Eu ganhei esse livro de um colega muito querido. Quando eu fui demitida da Schindler, vai lá no LinkedIn, dá uma olhada na hashtag fui demitida, e daí que eu conto para vocês todo o processo de demissão, porque no meu processo de emagrecimento, no meu processo de incluir a corrida de rua na minha vida, eu percebi que eu tinha colocado passo a passo daquele livro na minha rotina, mas de uma forma muito intuitiva. Mas aquele livro, ele é mais pesado, tanto de quantidade de páginas, né? Também como descrição de metodologia. E quando eu ouvi que o James Clear tinha conseguido deixar esse tema mais leve, eu falei, eu vou investir nesse livro, vou ler. E foi uma excelente surpresa. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? A diferença principal entre o poder do hábito e hábitos atômicos é que, para mim, tá, como leitora, no poder do hábito, o foco está em explicar como os hábitos ruins são criados na nossa vida. Então, ele vai dar toda uma descrição científica, biológica, para a criação desses hábitos, até entrar numa metodologia para que você possa substituir os seus hábitos ruins pelos seus hábitos bons. Então, para quem não tem uma facilidade, né, com leitura, vai se cansar na metade do livro ali e não vai conseguir chegar até o fim, tá? Já no Hábitos Atômicos, ele inverte um pouco essa sequência, então ele começa a te dar uma metodologia de você incluir na tua vida pequenas rotinas, né? E aí ele faz a teoria do 1%, que inclusive dei essa dica na última palestra com a Infoleve, que foi essa semana, e logo, logo vai estar disponível lá no canal da Infoleve e aqui também no nosso canal, que ele te dá uma forma de você incluir pequenas mudanças na sua rotina, quase que imperceptíveis, para você substituir os hábitos ruins por hábitos novos, e que sejam bons, e que você deseja, para cumprir uma meta ali no final
do ano, tá? Então, eu vou te contar aqui primeiro como que o livro começa, porque também isso é uma coisa legal, porque ele começa com uma história pessoal, tá? Então, ele conta pra gente que no último dia do segundo ano do ensino médio, então, assim, no último dia, então, no segundo ano do ensino médio, no último dia, ele estava jogando beisebol e ele levou uma tacada, um taco, né, na cabeça dele de uma forma, foi sem querer que o colega dele tacou, né, na cabeça dele. Ele teve um machucado muito sério, tá? Com inchaço cerebral, que logo, e ele conta todo esse resgate, que é bem interessante, mas de uma forma resumida, ele teve esse inchaço cerebral que levou para o coma, tá? Ele se recupera rapidamente do coma, mas ele fica com várias sequelas. Ele não consegue caminhar em linha reta, ele não consegue fazer movimentos básicos e ele tem um problema de visão. O olho dele sai da órbita e até voltar ele perde bastante tempo para recuperar essa visão, tá? E aí, vida que segue, ele consegue terminar o ensino médio, consegue voltar para os campos de beisebol, mesmo perdendo, né, aquela genialidade que ele tinha, que ele era um bom atleta, mas ele consegue voltar para os campos de beisebol. Ele passa na universidade, mesmo com todas as dificuldades, e na universidade ele se empenha para voltar para ser atleta, né, da seleção ali oficial da faculdade, ele consegue, mesmo ficando lá para o final da linha. E aí ele vai contar para a gente o que ele foi colocando na rotina dele, sempre com pequenas rotinas, nada muito obsessivo, nada, nenhuma mudança muito radical, mas para que ele conseguisse recuperar as atividades que ele considerava essenciais para ele, tá? O que é legal é que ele começa a publicar semanalmente um artigo sobre essas experiências que ele vai adotando para mudar os hábitos que ele tinha, incluir hábitos bons que o ajudariam na recuperação e atingir os objetivos que ele tinha naquele momento. E escrever um artigo por semana era também uma metodologia para que ele conseguisse se tratar, né, e ao mesmo tempo incluir uma rotina de escrita na semana dele, e que funciona muito bem. E é a partir daí, eu não vou te dar muitos spoilers, né, que ele cria esse método dos hábitos atômicos. Ele diz que não é um método único, exclusivo dele, que é baseado em outros estudiosos, em outros cientistas, mas a forma em que ele organiza as ideias é muito interessante, tá? E ele vai te dando passo a passo como você incluir alguma tarefa, alguma atividade, mexendo em apenas 1% e melhorar o seu dia a dia para atingir aquele objetivo e aquela meta lá no final, tá? O que ele me traz ali como regra, tá? Que eu até compartilhei na palestra ali da Infoleve. O que traz resultados é a rotina, o método, o seu processo, o seu plano de ação. As metas sem um método é apenas uma lista de começo de ano. É por isso que na abertura desse episódio eu falei sobre isso, né? Se você criou uma lista de atividades no ano de 2023, não cumpriu, não conseguiu cumprir, não entende por quê e jogou ela para 2024, você precisa ler esse livro, você precisa entender o que acontece no nosso dia a dia para a gente não conseguir atingir os nossos objetivos, tá? Dentro do livro, ele vai trazer para a gente 4 leis. A gente não está falando de meta, a gente está falando das atividades, da rotina que você vai incluir no seu dia a dia para atingir o seu objetivo. Então, vou dar um exemplo bastante simples, tá? Quero reduzir peso, por exemplo, tá? Quero, né, retomar o meu peso anterior, tá? Então, eu coloco na minha rotina diária 2 atividades específicas. Uma atividade é cortar o açúcar do café, vamos dizer que assim como você, como eu, né? Você toma, sei lá, 4 cafés no dia. Eu tomo
para mais, tá? Mas imagina 4 cafés adoçados com açúcar ou com adoçante no final de um ano, tá? É bem significativo. Então, ao invés de você deixar de comer coisas saborosas e tudo mais, você não vai tirar ainda nada da sua rotina, mas você vai aprender a tomar café sem açúcar. Pode ser outra coisa, tá, gente? É um exemplo. E ainda, além dessa, você vai colocar que você vai fazer mais atividade física. O problema é que a gente coloca na nossa rotina, na nossa meta ali, fazer mais atividade física, e a gente acha que a gente vai ter que ficar 2 horas lá na academia e a gente não vai cumprir, né? Então, o que que ele fala? Que ao invés de você colocar fazer mais atividade física, você vai determinar assim: vou caminhar 10 minutos no quarteirão, tá? 10 minutos no seu dia é muito mais factível do que você colocar que vai fazer musculação na academia. Você vai ter que se matricular numa academia, você vai ter que tirar um tempo do seu dia para ir até lá, você vai ter que ir até a academia, você vai ter que comprar roupas para a academia. Então, até você chegar nisso tudo, você se matriculou, que é o mais rápido, já pagou o dinheiro lá, mas você não foi na academia. Quanto que caminhar 10 minutos é muito mais simples, né? Então, a partir desses 2 exemplos que eu coloquei para você, eu vou trazer as 4 leis que ele determina. A primeira de tudo é tornar o novo hábito claro, né? Então, isso que a gente está fazendo. Ao invés de eu colocar, vou fazer uma dieta mais saudável, eu já deixei claramente o que eu vou fazer: tirar o açúcar do café e caminhar 10 minutos no quarteirão, tá? Então, isso é deixar claro. E aí ele vai dar algumas dicas de como que a gente pode transformar essa atividade em um hábito. E eu isso achei uma sacada bem legal. Ao invés de ele falar assim, vou deixar 10 minutos de caminhada em aberto, né? Eu vou amarrar esse novo hábito com o hábito antigo que eu tenho. Acordo, vou, escovo os dentes, tomo o meu café. Terminei de tomar o café, vou fazer uma caminhada de 10 minutos. Tá? Então, você amarra, né, a sua atividade nova com o hábito que você já tem. Porque todas as vezes que você terminar de tomar seu café da manhã, você já programou o seu corpo para fazer a caminhada de 10 minutos. Eu estou dando um exemplo, você pode colocar aí na sua rotina o que te encaixar melhor, tá? Eu coloquei na minha rotina desse ano retomar a meditação, porque com a convenção do ano passado, eu abri mão da meditação que estava me fazendo muita falta. Então, a partir do momento que eu li o livro, eu coloquei 10 minutos de meditação assim que eu termino de tomar o meu café da manhã, tá? Com reunião, sem reunião, trabalho externo, terminei de tomar meu café, eu faço a meditação, então eu preciso acordar 10 minutos antes. É muito pouca coisa, gente, 10 minutos. Não é uma meditação de 1 hora, não é uma meditação de 2 horas, é 10 minutos, tá? Então, isso ele coloca para a gente e é muito funcional. A segunda lei é tornar esse hábito atraente, tá? E aí você vai ter que buscar o que é atrativo para você. Então vamos voltar para o exemplo da caminhada. Vamos dizer que você caminha todo dia no seu quarteirão, não tem nada muito atrativo para você, tá? O que você pode fazer é criar alguma coisa que seja uma recompensa nesse trajeto, tá? Ah, passo perto de um parque que me deixa feliz ver uma árvore florida, encontro um gatinho, uma gatinha bonitinha no meio do caminho em cumprimento. Eu preciso criar alguma coisa que me faça ter vontade de fazer essa caminhada de 10 minutos para enganar o meu cérebro. Isso é legal, porque no Poder do Hábito se fala muito dessa forma de enganar o cérebro, né? O nosso cérebro, na verdade, ele tem uma falta de inteligência nesse sentido. Ele pode ser facilmente enganado pela gente. E é assim que a gente cria os maus hábitos, tá? O terceiro é tornar o hábito fácil, que tem bastante a ver com aquilo que eu falei no princípio, né? Se para você criar um hábito, você vai ter que comprar tênis novos, comprar roupa nova, tudo muito, com muitos obstáculos, tá? É bem provável que você vai ter muita dificuldade de criar um novo hábito. Quanto mais fácil ele for no começo, para que você possa fazer uma repetição consistente por um tempo adequado de repetições, é mais tranquilo para depois você
partir dos 10 minutos para meia hora, para ir na academia, para fazer uma corrida de rua, né? Então, isso lá para frente você vai restabelecer as suas metas aí, as suas rotinas. Mas hoje ele precisa ser muito fácil, muito simples. Ele tem que entrar quase no seu piloto automático do seu dia a dia. Se a gente for pensar no café, se você tiver que fazer um café especial para você por conta do açúcar, é um obstáculo. Então, se você já faz um café adoçado ali para um monte de gente, você tem que separar, quer dizer, é um obstáculo. Você tem que criar um jeito que não tenha esses obstáculos para dificultar. Toda vez que a criação de um novo hábito tá sendo feito, quanto menos obstáculos a gente tem, melhor. E ele fala nesse livro muito sobre força de vontade, que isso ele fala que é uma pegadinha, né? Que a gente fala que para criar novos hábitos ou deixar hábitos antigos é preciso força de vontade. Quando, na verdade, quando a gente vai estudar pessoas que têm muitos bons resultados, ela tem muito pouca força de vontade. O que ela tem é metodologia de fugir das influências ruins. Ela cria uma metodologia para não perder a força de vontade. Enquanto que pessoas que se esforçam muito para ter força de vontade, elas não conseguem. Então, fica aí a dica também do livro, que é muito boa. E a quarta lei é tornar o novo hábito satisfatório. Você precisa trazer uma satisfação para você, para que aquele hábito possa ser feito. E aí, a minha dica para você, tem muita gente que questiona isso, mas para mim funciona muito, é postar nas redes sociais, tá? Se os outros vão ver ou não vão ver, não me interessa. Para mim, o que funciona é ir na academia e fazer um registro que eu fui naquele dia, porque no final da semana, quando eu tenho 7 registros de atividade física, aquilo me traz satisfação. Eu não estou interessada com quem me está vendo, mas sim com o que eu estou fazendo. A sua satisfação pode ser outra. Você pode criar um outro tipo de te trazer satisfação, tá? Então, é isso. É um livro muito fácil de ler e a cada final de capítulo ele traz para você um resumo prático de como você vai colocar aquilo no seu dia a dia, tá? E ele também você pode consultar, né, a editora para poder baixar esses planos aí que ele vai criando conforme o livro vai acontecendo, tá? Só para concluir, né, gente, o livro tem, no total, eu sempre passo a quantidade de páginas, ele tem 302 páginas, mas tem muita coisa aqui que é indicação, tá? Então, acho que se você conseguir chegar na página 260, você já vai ter praticamente lido ele todinho, tá? E o começo dele é muito importante. Então, se você conseguir chegar ali na primeira e na segunda lei, com certeza você já está conseguindo fazer a mudança da rotina no seu dia a dia. Bom, é isso. Essa é o último episódio do mês de janeiro, com essa identidade visual aqui no nosso canal. A partir de fevereiro, a gente vem com uma nova identidade, porque a gente começa uma nova etapa no canal. A gente vai trazer novos quadros, a gente vai trazer novas entrevistas e também outros serviços e outros produtos que eu produzo aí pela Zunca Press, pela Zunca Press, que é a minha empresa que está aqui, né? E que conversa de elevador é um dos produtos, um dos serviços que eu ofereço para vocês, e a gente está desenvolvendo aí novas ideias, né? Mais inovação para o mercado de transporte vertical. Olha, gente, 2024 tem muita coisa nova aí. Acompanha a gente aqui no canal, ou lá no Spotify, ou se você está no Spotify, né? Acompanha a gente aqui, porque eu sempre trago novidades para vocês. E antes da gente terminar, se você não está inscrito no canal no YouTube, se inscreva. Curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda bastante. No Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para mim, porque isso também ajuda. E cada vez que você compartilha pelo Spotify, o meu engajamento sobe bastante também. Então, se você tem um colega aí da empresa em que você trabalha ou de outra empresa e é do segmento, e você acha que essa dica funciona para ele, compartilha, porque isso você vai ajudar a mim e a ele também. Isso aí, pessoal. Até semana que vem, até o mês de fevereiro. Tchau, tchau!